Boa Opa! tarde. Boa tarde, doutora Tudo Fabiana. Seja bom? bem-vinda. Tudo bem com Tudo você? Como bom? é que está Tudo Santa bem, graças a Catarina? Deus. Que Tudo bom, eu certo. quero... Não tão certo, né? Em tempo de pandemia fica um pouquinho complicado para Ah, todo mundo, mas está tudo certo, sim. exatamente. Nos tempos de pandemia, nós temos que nos inventar, né? Reinventar, aliás. Verdade. Doutora Fabiana, doutora Fernanda Fernanda, Cel, isso. doutora Fernanda, eu quero agradecer imensamente pela sua participação, por você nos dar a honra de abrilhantar esse nosso encontro das ESAs, né, em nome do nosso diretor-geral, doutor Rafael Lara Martins, os meus sinceros agradecimentos. Eu sei que você é muito ocupada, mas vai nos abrilhantar muito e eu tenho certeza que os advogados goianos vão crescer em termos de conhecimento após a sua fala. Antes de eu passar a palavra para você, eu quero fazer uma leitura a respeito do tema, são ações de direito de família no Código de Processo Civil atual, ou no Código de Processo de 2015. A doutora Fernanda Cel é advogada, é minha colega também, professora universitária, é doutora em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, é doutoranda em Direito pela Universidade do Alicante, na Espanha, é mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, é professora no curso de pós-graduação Lato Sensu da Univale, é professora também no curso de Direito da Univale, é professora convidada da ESA de Santa Catarina, é conselheira estadual da UAB de Santa Catarina, é membro do Instituto de Direito Processual do IBDP e é também membro da diretoria do Instituto Catarinense de Direito Processual. Então, doutora Fernanda, é um imenso prazer recebê-la. Nós estamos muito felizes com a sua presença e quero, antes de passar a palavra, dizer que o direito de família, principalmente aqui em Goiás, a gente sabe que é um direito polêmico, a gente versa muito sobre os casos concretos, e esse tema é muito importante porque toda vez que se fala em direito de família, a gente busca a celeridade, porque tem uma natureza afetiva, envolve sentimentos, e, em geral, essas ações não podem demorar muito. E aí, não só as partes, os advogados, eles devem envidar todos os esforços, têm que empreender todos os esforços no sentido de solucionar essas controvérsias que normalmente existem na esfera do direito de família. Aqui em Goiás, nós temos um programa, um projeto muito interessante, que é o CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que funciona muito bem, mas nós temos também que analisar essas ações de família, no caso específico do CPC atual, que de alguma forma inovou o processo de celeridade em relação às ações que versam sobre divórcio, separação, que está em desuso, mas ainda é previsto na lei, as ações de reconhecimento, de união estável, de guarda, de visitação e até mesmo de filiação. Então, doutora, a palavra é com você e, mais uma vez, quero dizer que nós estamos muito felizes com a sua presença. Obrigada, doutor Hildo. É uma grande honra, né, receber esse convite de participar dessa conversa entre as escolas superior de advocacia de todo o país. Fico extremamente lisonjeada. Quero agradecer ao meu diretor-geral, Marcos Borges, que eu vi que entrou agora há pouco aqui na live, que tem feito um brilhante trabalho junto à ESA aqui de Santa Catarina, né? Nós temos sido referência em todo o país pelos diversos cursos e tudo mais que temos trazido para a advocacia catarinense, né? Visando mais e mais e sempre a qualificação do advogado catarinense e, obviamente, com essa conversa, né, dos demais estados também. Então, eu fico lisonjeada, agradeço e me coloco sempre à disposição. Sempre que me chamarem, estarei com vocês certamente. Tá certo? Com certeza nós vamos fazer um evento presencial aqui com você
e demais colegas da ESA de Santa Catarina. Oh, eu falo, é só me convidar, eu preciso de meio convite, nem de um convite inteiro. Fez meio convite, eu já tô dentro, tá certo? Tá bom, Mas fico muito honrada com o convite. Queria cumprimentar vários amigos que eu já vi que entraram aqui na live, né? Amigos aqui de Santa Catarina que estão acompanhando também, para a gente conversar sobre esse tema tão polêmico, principalmente nos últimos dias agora, em tempo de Covid. Eu que atuo na advocacia de direito de família, a gente tem sofrido um pouquinho, né? A gente vai falar de algumas questões aqui, mas a gente na prática tem sofrido um pouco com toda essa problemática envolvendo o direito de família e as questões da pandemia também. Mas quando o doutor fez a abertura do tema, falou de uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né? E onde eu passo, eu falo em relação à questão das ações de família, com previsão no CPC. Na realidade, no CPC, nós tivemos essa inovação no Código de 2015, trazendo um capítulo próprio para as ações de família que nós não tínhamos no CPC de 73. Na realidade, o legislador o que fez? Ele trouxe para o capítulo dos procedimentos especiais as ações de família, visando dar um tratamento jurídico diferenciado para relações que são diferenciadas. E são diferenciadas por quê? Porque aqui a gente não fala tão somente de uma relação jurídica negocial, a gente não está falando de contrato tão somente, né? Muitas vezes é uma relação contratual também. Mas vejam, nós estamos falando aqui de afeto. Nós estamos falando de sentimento. E quando envolve família, sentimento, as relações ficam muito mais complexas. Por isso, eu falo onde eu passo que eu sou uma entusiasta com o CPC 2015, tenho muitas críticas em relação a ele, inclusive nas ações de família, mas eu vejo o cuidado do legislador aqui nesse momento em tratar diferentemente uma relação que é tão diferenciada e que é tão complexa como as ações de família. Então, com a previsão no CPC de 2015 dessa relação jurídica processual diferenciada, nós tivemos, dentro dos processos de família, algumas modificações. E que a gente vai falar aqui um pouquinho, rapidamente, né? É uma conversa muito breve, mas a gente vai falar um pouquinho dessa diferenciação nos procedimentos de família em virtude do CPC de 2015. A primeira coisa que eu penso, quando eu penso ações de família, a primeira coisa que me vem à mente é, com a atual situação do judiciário, né, no direito brasileiro, ontem nós fizemos uma live de execução com o professor Fernando Gajardoni, e o professor Gajardoni falava da dificuldade da efetivação das ações de execução, né, no país, que pouquíssimas acabam se efetivando na prática. Vejam, nós temos hoje mais de 100 milhões de processos no judiciário. Nós temos um esgotamento das vias de resolução pelo judiciário. E nós temos um tipo de ação que, como o doutor falou, precisa ser resolvido de uma forma mais urgente e com muito cuidado, não de qualquer maneira. Então, no estado em que se encontra o judiciário, com mais de 100 milhões de ações, para cada 10 ações que se ingressa hoje na última estatística do CNJ, diz que para cada 10 ações propostas, 3 ações saem do judiciário. Nós temos um represamento de processos no judiciário hoje de 70%. Ou seja, em ações desse tipo, não haveria como nós pensarmos uma outra situação que não a tentativa de fortalecimento da mediação nas ações de direito de família. Ou seja, através de todo esse pensamento de empoderamento das partes, de participação das partes no processo, que o CPC de 2015 traz muito forte isso, né? Um código democrático, depois de um código que nós tivemos lá, feito na época da ditadura, agora nós temos um código com uma vertente muito democrática, onde as partes participam mais. E vejam, elas não participam tão somente para que elas tenham depois uma decisão do magistrado no final.
Pelo contrário, o legislador estimula que as partes participem da formação da sua decisão. E a mediação é muito importante nisso. Fazendo propaganda aqui da nossa Escola Superior de Advocacia, nós temos um projeto, doutor, que começou segunda-feira, ontem. Começou ontem. No nosso canal do YouTube, todos os dias, às 11 horas da manhã, das 11 ao meio-dia e meio, nós temos um curso de atualização para a advocacia. Sempre os nossos cursos ficarão gravados no nosso canal do YouTube e cada dia nós teremos um tema diferenciado. Como eu sou diretora do Núcleo de Direito Civil aqui da ESA de Santa Catarina, eu fiquei com a coordenação científica dos cursos, tanto de Direito Civil e em decorrência de um pedido do Dr. Marcos Vinícius, eu acabei junto com o professor Paulo Lucon, ficando também coordenadora científica do tema de processo civil, contencioso civil. No contencioso civil, que começa quinta-feira, nosso curso são 5 cursos, nós teremos, o primeiro vai ser na quinta-feira. O primeiro tema que nós vamos fazer para falar de contencioso vamos pegar a lógica do Código de Processo Civil de 2015, que é tentar com que as partes cheguem a resolução do seu conflito por elas mesmas. Então, o nosso primeiro curso vai ser sobre mediação. E quem estará no nosso curso vai ser o ministro Buzzi, que participou de toda a elaboração da cartilha de mediação lá no Conselho Nacional de Justiça. Então, nós teremos o ministro Buzzi falando sobre mediação. Teremos o Dr. Paulo Lucon, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual e coordenador científico junto comigo da parte de contencioso civil. E também uma advogada aqui de Santa Catarina, Riciane Goulart, que é presidente da Comissão de Mediação da OAB Santa Catarina. Veja, tamanha importância de nós focarmos na mediação para a resolução de alguns conflitos. E na questão de família, ainda mais. Então, o que o legislador fez? Embora nós tenhamos aqui um procedimento especial, as ações de família está no rol dos procedimentos especiais, vejam, os procedimentos especiais têm como característica básica no CPC, se nós formos fazer uma distinção, os procedimentos especiais, eles não têm aquela audiência prévia que tem o procedimento comum. Nos procedimentos especiais, só em 2 casos nós vamos ter essa audiência de mediação. Uma delas é nas ações de família. E aqui vem com muito mais força, porque no procedimento comum, o que acontece hoje? Eu, Fernanda, proponho uma ação. Eu falo, olha, não tem condição de fazer acordo, não. Prefiro que não tenha. Na minha petição inicial, eu já informo a não intenção da audiência de mediação. A parte contrária vai ser citada para comparecimento na audiência de mediação. Caso ela diga também que não quer audiência, não haverá audiência de mediação. Veja só. E aqui eu tenho uma crítica. Muitas pessoas já me criticaram por eu fazer essa crítica, mas no CPC de 2015, quanto às ações de família, não há possibilidade de renúncia à audiência de mediação. Veja que quando o CNJ começou a disseminar a ideia de mediação e trouxe os princípios da mediação, um dos princípios bases da mediação é a autonomia de vontade. E é a autonomia de vontade não somente para ele chegar ao consenso, é a autonomia de vontade para eu participar de uma sessão de mediação também. Nós estamos falando aqui de pessoas maiores, capazes, né? Se nós temos pessoas maiores, capazes, elas têm que ter possibilidade de se manifestar e dizer, posso participar, quero participar, não quero participar. E o CPC de 2015 simplesmente não vou falar ignorou, um pouquinho pesado, né? Mas partiu do princípio que a mediação aqui, a ser adotada no CPC de 2015, seria a mediação obrigatória. Então aqui, imagina, eu me divorciando, e eu já tive caso no escritório, eu
extremamente voltada ao consenso. Eu acho que muito melhor nós ficarmos tentando alguns meses chegar num acordo e depois eu propor algo consensual do que eu ficar no litígio no judiciário. É um perfil meu, né? Eu tenho vários colegas que têm um perfil mais litigante. Eu não tenho. E eu tive um caso no escritório algum tempo atrás que eu conversando com ele, olha, era um divórcio. Eu disse, vamos tentar consensual. Ele disse, Fernanda, não tem possibilidade de acordo. Eu disse, mas quem sabe se a gente conversar, vamos chamá-la e tal. Fernanda, tu não estás entendendo. Eu não quero fazer acordo. Mas é sempre bom, né? E eu, todas as vezes conversando, até que um dia ele falou assim, Fernanda, olha só. Eu prefiro que o juiz, na decisão, fale que eu não tenho direito a nada, não tem problema. Mas quem vai falar vai ser o juiz. Eu fui casado mais de 30 anos com ela e nós nunca entramos em acordo em nada. Não vai ser agora que a gente vai entrar. Então eu não quero. Eu não quero fazer nada consensual. Eu quero que a nossa relação processual seja só se encontrar lá na audiência e deu. Vejam, foi uma opção dele. Ele é maior, capaz, talvez tenha lá seus traumas, né? Envolvendo seus traumas, suas feridas. Eu sempre falo que muitas vezes no direito de família o problema ele é muito mais de alma, né? Uma ferida na alma do que jurídico, assim, né? A grande maioria e às vezes tem conteúdo emocional que desgasta bastante. E eu quero só referendar suas palavras, porque eu sou um entusiasta também na mediação, da solução de conflitos. Inclusive, se a gente pudesse fazer extrajudicial e homologar em juízo, seria mais interessante também. É claro que os casos de família são mais complexos, mas eu diria para você que é uma das formas de se resolver parte dos problemas que atinge diretamente o judiciário e, de alguma forma, atinge também os advogados em geral e as pessoas interessadas no processo que perdura por anos e anos. E isso é uma ferida, muito bem dito pela doutora Fernanda, é uma ferida que não cura. Ela só vai curar quando o processo for concluído. E essa conclusão do processo, infelizmente, ela não é tão célere como a gente gostaria que fosse, apesar de que o CPC atual, eu vejo, como você mencionou, de forma muito clara, muito objetiva, e eu concordo também nas suas assertivas, de que esse CPC ele tem muitos pontos positivos. É claro que tem alguns pontos negativos, mas, em geral, houve uma certa evolução e, especificamente, no direito de família, foi fundamental esse capítulo específico aqui lá, nos artigos 693 a 699, que vamos dizer assim, amparou o direito de família e reconheceu a importância que é o direito de família para o mundo jurídico e para as pessoas que, de alguma forma, têm um vínculo afetivo, e esse vínculo afetivo interfere entre direitos e deveres. E esses direitos e deveres têm uma natureza patrimonial, mas, antes de tudo, tem uma natureza afetiva. Exatamente. Concordo plenamente, doutor. E a mediação veio com esse intuito, lógico, eu vejo com uma ótima intenção do legislador, né? De tentar resolver realmente. Porque eu sempre falo também, uma sentença de mérito, num caso de família, nem sempre resolve o caso. Na realidade, em grande parte, não resolve porque a mágoa vai continuar, né? O problema vai continuar, mas o legislador, então, traz essa possibilidade para que as partes, quem sabe, conversem e tentem resolver ali o seu conflito verdadeiramente. E que não perdure, mesmo após uma sentença, mesmo após uma decisão, que não perdure aquela dor e aquele litígio envolvendo, aquele conflito envolvendo todas as partes, né? Então, o legislador traz com muita força no CPC 2015 a mediação nas ações de família, uma mediação obrigatória, assim que, logicamente, na prática, em muitos lugares
por falta de amparo técnico, não há possibilidade de ser feita. A audiência de mediação aqui em Santa Catarina tem sido feita, mas o legislador traz essa previsão. E veja, né, o que eu acho ainda mais grave, não o Código diz que pode ser dividido em quantas sessões forem necessárias para a resolução do conflito. Então, como a pessoa vai obrigada, não só uma, ela vai obrigada em quantas sessões julgarem necessário. Mas vejam, foi uma opção legislativa, como nós somos advogados, a gente só pede a aplicação da lei, a gente não tem como ficar discutindo aqui legislativamente, né, a opção feita outrora. Mas essa necessidade das partes envolvidas resolverem seus conflitos, para mim, me pareceu muito mais importante agora, nesse tempo de Covid, né? Esse tempo de pandemia. Assim que começou, né? Quarentena, distanciamento social, isolamento social e tudo mais, começaram as ligações. Os conflitos aumentaram. Fernanda, aumentaram, Fernanda, meu ex-marido quer pegar a criança, mas eu não quero deixar, porque ele não se cuida, porque isso, porque aquilo. Ou o contrário, Fernanda, ele não quer pegar e eu tô trancada dentro de casa, não posso sair, não aguento mais ficar com as crianças e tal, eu preciso de um respiro. E ele não quer pegar, diz que não vai pegar. Então, outras discussões, ele tá falando que não vai pagar, porque por causa da pandemia ele não tem condições de pagar. Ou, Fernanda, agora como é que eu faço? Ele deixou de pagar. Vamos executar agora? Como é que a gente vai executar? Então, 3 pontos que eu acho que foi uma explosão assim, de problemas em relação às ações de família, foi a questão da convivência, visita, né? Direito de visita, a convivência. Foi a questão dos alimentos, revisional de alimentos, e a questão da execução dos alimentos, do cumprimento ou da execução. Vejam, esses 3 pontos foi o que acabou gerando maiores discussões. Primeiro, quanto à convivência. Eu sinceramente, Fernanda, não Fernanda jurista, Fernanda, né, pessoa falando aqui. Eu acho que a resolução desse ponto é com base no bom senso. Ponto. O problema são as partes terem bom senso num momento como esse, né? Que as emoções estão tão afloradas. Mas vejam... É um momento de angústia, inclusive, né? Oi? As pessoas estão num momento de angústia em razão de que, além da questão afetiva, da convivência, a gente tem observado, ouvindo colegas, ouvindo inclusive algumas pessoas, que há também a questão patrimonial, a questão financeira. E isso é um problema sério que interfere nas relações entre marido e mulher, entre uma família, né? E isso eu imagino que pós-pandemia nós teremos um acréscimo muito grande aí no número de ações de revisões de pensão e também de execução. É isso que nós estamos sentindo aqui em Goiás. Antes de passar a palavra, quero agradecer também, doutora, alguns alunos da Universidade de Rio Verde, né, o diretor do curso de Direito, doutor Arício, né, os profissionais em geral que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Né? Nós estamos com um público muito seleto e é um público enorme ouvindo essa sua fala, que é muito relevante e interessante para esse momento que estamos vivendo. Cumprimento também aos alunos da universidade. Então, doutor, só para exemplificar, eu tive um caso, um caso agora nesse tempo de pandemia. Olha o que aconteceu. A mãe é profissional da saúde. O pai mora em outro estado. A mãe
por ser profissional da saúde, não podia ter contato com o filho todos os dias, porque está na linha de frente. E ela disse, Fernanda, eu vou deixar o meu filho com os meus pais, que já são idosos. E eu vou ficar sem contato com o meu filho, mas ali ele vai poder ter as aulas, porque, né, as crianças têm as aulas online, ele vai poder ter as aulas, eu vou conversar com ele pelo celular, mas eu não posso expor meu filho a esse risco. E assim ela fez, deixou com os pais. E o pai estando em outro estado. O pai, então, o advogado do pai me ligou e disse, Fernanda, ele quer vir para Santa Catarina, para ver o filho. E eu conversei com ela, ela disse, Fernanda, não dá. Porque eu não sei, ele vai vir de outro estado, eu não sei como é que tá, né, a postura dele, se ele tá se cuidando, se não tá, se tá em isolamento. Eu não posso ficar com o meu filho depois, porque eu estou trabalhando. E os meus pais são idosos. Então, se ele vier ver o pequeno, ele não vai poder voltar para casa do meu pai e da minha mãe. Então, eu não tenho com quem deixar. Ele vai voltar para o estado dele e eu não tenho com quem deixar. Eu não vou deixar ele ver. E como é que resolve essa situação? Ele tem direito à visita? Tem direito à visita. Mas, por outro lado, tem o risco do contágio de uma criança e de 2 idosos, né? Que estão na zona de risco. Nesse momento, só o bom senso para resolver. Porque mesmo uma sentença, mesmo uma decisão judicial que fale, deixa ver, não deixa ver, porque ele tem lá o direito de visita resguardado, uma decisão judicial que aponte para um lado ou para o outro, vai acabar afetando qualquer um, ou todos eles, né? Vai afetar todos eles de alguma maneira. Então, olha a importância da mediação nesse caso. Aqui, o que nós temos para resolver é a mediação. Deve ser mantido o direito de visita durante a pandemia? Dentro do possível, sim. Tem situações que não vai ter como. E daí, nesse momento, se resguardar, às vezes, é um gesto de amor também. Resguardar o filho é um gesto de amor também. Então, hoje nós temos outros meios de manter contato, né? Esse que nós estamos aqui, Santa Catarina, Goiás, veja, há a possibilidade de que tenha esse contato diário e, às vezes, mais vezes no dia, né? Para que esse laço não se perca. Até porque a gente espera que isso não leve muito tempo. Mas veja a importância aqui, nesse caso, que nós tenhamos o bom senso e o diálogo entre os envolvidos, né? Para a manutenção ou não. Uma retirada parcial, temporária da visita, né? Do convívio. Que, como eu falei, às vezes é um gesto de amor também. No segundo ponto que nós estávamos falando dos alimentos, isso foi algo que me assustou já de início. Porque muitas pessoas começaram a falar, olha, é um fato notório, várias pessoas estão sem trabalhar, os rendimentos caíram, isso é fato notório, é motivo para uma revisional. Isso sem falar das pessoas que simplesmente deixaram de pagar, né? Primeira coisa que nós temos que deixar bem claro, e eu falei, né, para todos os clientes que ligavam perguntando, eu disse, olha, nós temos uma decisão determinando alimentos. Ela deve ser cumprida, ponto. Ela deve ser cumprida. O fato de nós termos um estado de pandemia não faz com que automaticamente se revisione alimentos. Não faz com que automaticamente se exonere os alimentos. De jeito nenhum. Então, nós temos uma determinação judicial. No caso concreto, houve o decréscimo da possibilidade, lembrando do binômio, possibilidade e necessidade, né? O pai ou a mãe que é alimentante, realmente caiu o rendimento? Eu conversava numa outra live com o professor Cristiano Chaves e ele falava, nem todo mundo caiu o rendimento. Nós tivemos pessoas que houve um acréscimo.
Entregadores, por exemplo, né? Entregadores, motoboys estão trabalhando como nunca. O dele pode ter aumentado o rendimento. Então, o simples fato de haver uma pandemia não quer dizer que necessariamente houve o decréscimo. E tem outra coisa, doutor Hildo. Não é fato notório que a pandemia necessariamente diminuiu os rendimentos ao ponto de forçar, é o ônus da prova de quem pede. Então, se eu quero pagar menos, ou eu ingresso com uma revisional, ou, de novo, a questão da mediação do consenso. Converso com a parte contrária. Faço um acordo temporário que seja, por esses meses eu pago 50%. Lá na frente, quem sabe eu diluo esse valor. Gente, tem tantas formas de nós resolvermos isso, né? Mas não há possibilidade de acordo, por exemplo. Não houve trato entre as partes. Então, vou ter que fazer uma revisional. E o ônus é de quem está pleiteando a revisão. Vejam, o estado de pandemia não gerou uma inversão de ônus da prova aqui. Não, a pessoa tem que comprovar. Tem que comprovar que houve diminuição da sua possibilidade para gerar. Até porque não é só a diminuição da possibilidade. É o aumento da necessidade em tempo de pandemia também. Por quê? As crianças, a maioria dos colégios, a mensalidade continua igual, né? Porque tem aula online, mas elas estão em casa 24 horas por dia. Aumenta a luz, aumenta a água, aumenta os gastos com comida, que as crianças comem desesperadamente quando estão em casa, né? Então, veja, há um aumento da necessidade também. Não é diminuiu a possibilidade, mas do outro lado nós temos crianças que estão em casa aumentando os gastos. Então, nós temos que pensar nesses dois pontos, né? E automaticamente nós tivemos muitas discussões, pessoas querendo simplesmente deixar de pagar e fala depois, vejam, não pode, de jeito nenhum. Não há uma revisão automática, não há uma exoneração automática. Isso deve ser discutido judicialmente, como em qualquer outro momento, né? Só que daí nós tivemos uma decisão, veio uma bendita decisão, possibilitando a revisional como fundamento a pandemia. E veja, há possibilidade, realmente há. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas foi diminuído, mas como em qualquer outra situação. É porque essa foi em proporções maiores, atingiu o país todo, né? Muitas pessoas foram atingidas. Então, obviamente, nós temos um fato que trazido ao processo, somando-se a situação do caso concreto, é muito fácil ser dada a revisional. Agora, não me exime do dever de demonstrar que realmente seria um caso de revisão dos alimentos, né? Dos alimentos que já foram determinados. E agora, deixou de pagar. Como é que vamos fazer o cumprimento? Vai preso, né? Vai mandar prender o cidadão? Primeiro, que estão mandando soltar muita gente, né? Vejam, por causa da situação da pandemia, nós tivemos uma resolução do CNJ indicando para que não fossem feitas as prisões civis no caso de alimentos. Então, eu como advogada, seria sensato, né? Já que a gente está aqui na Escola Superior de Advocacia. Veja, seria sensato agora eu utilizar no instrumento da execução, do cumprimento de sentença, pleiteando a prisão, eu, Fernanda, não faria. Não faria por quê? Porque vai determinar a prisão o quê? Prisão domiciliar? Tá todo mundo preso, né? Em casa já? Vejam, é inócuo. E ele não vai poder ser preso de novo por causa desse valor. Então, eu tenho que utilizar instrumentos outros que não a prisão, pelo menos nesse período.
né? O professor Gajardoni ontem falou na nossa discussão, falando que hoje a linha de frente, né, os profissionais que estão sendo aplaudidos são os médicos, né? Todo o trabalho que eles têm feito ao país. Terminando a pandemia, a linha de frente vai ser advogados e juízes, né? Porque vai ser um manancial, uma chuva de ações em todos os sentidos. E vejam, numa situação como essa, eu acho que muitos juízes... Eu não queria ser magistrada nessa hora, porque os casos vão ser hard cases, realmente, para resolução de conflito, né? Nós teremos hard cases aqui. Será, doutora? No território brasileiro. Exatamente. Então, o que acontece? Nós vamos ter casos de difícil resolução e que o magistrado vai ter que ser um pouquinho criativo na hora de decidir para tentar minimizar os efeitos que atingiu tanta gente. Então, veja só. Nós temos no CPC, na parte de execução, a possibilidade de moratória. Lembra a moratória? Os alunos, não sei se estão lembrados, quando ingressa com a execução, o executado, então, no prazo dos embargos, no prazo que ele teria dos embargos, que é o prazo de 15 dias, o que ele faz? Ele reconhece a dívida no prazo de embargos, ele reconhece a dívida e, reconhecendo a dívida, ele deposita o valor de 30% do valor do principal, mais custas, honorários e tudo mais. E o restante ele propõe um parcelamento em até 6 prestações mensais, com juros de 1% ao mês de atualização. Vejam, só que o CPC de 2015 achou por bem limitar isso à execução de título extrajudicial. Essa possibilidade de moratória, de parcelamento do débito, está restrito tão somente à execução de título extrajudicial. Quem sabe agora não seja o momento de nós esquecermos o dispositivo do CPC, esquecer forçosamente, né? Esquecer o 916, parágrafo 7º e dizer assim, olha, vamos aplicar também aos cumprimentos de sentença lá no caso dos alimentos, em vez de prisão, vamos possibilitar a ele, então, um parcelamento desses valores de débito. Vejam que aqui na moratória, o exequente, ele não tem que aceitar ou não, ele tem que receber esse parcelamento e ele só vai discutir se estiver faltando algum requisito, se alguma falha tiver ali na proposta feita. É uma benesse da lei ao executado. Quem sabe agora seja o momento de nós utilizarmos isso. Essa benesse também no cumprimento de sentença no caso de alimentos. Né? Quem sabe um parcelamento até maior, não sei, há quem diga isso, né? A lei diz 6 vezes, em 6 parcelas. Então, esses valores dos alimentos que ficaram para trás e que na época da pandemia não conseguiu ser honrado, não conseguiram fazer com que fosse cumprido, que seja feito parcelamento, então. Mas a prisão em si seria um pedido inócuo. Então, deixa para fazer depois de passar. A medida de prisão, nesse momento, ela não terá nenhuma eficácia. Nenhuma. E o parcelamento pode gerar uma expectativa da requerente, a exequente, receber, mesmo que seja parcial, parte desses alimentos, que em muitos casos é fundamental para ela, para a mãe, ou para os filhos, ou para o filho, né? Eu vejo que é uma medida muito interessante e é uma alternativa ideal nesse momento. E eu falo isso muito também para os meus alunos. Nós estamos vivendo um período em que houve um empobrecimento de uma população inteira, né? Em geral, houve um certo empobrecimento. É claro que algumas categorias permaneceram ainda tendo aquele seu ganho, mas, de forma geral, nós tivemos um problema financeiro, econômico, e que atingiu em cheio
no nosso país. E o bom senso faz com que a gente, nesses casos, principalmente o advogado, né? E eu falo isso para os meus alunos, doutora Fernanda, às vezes o advogado também tem que ser um pouco psicólogo, né? Às vezes, nesse momento, de saber lidar, conversar com o cliente e explicar de que essa forma pode não ser a ideal, o ideal, né? Esse acordo, essa entabulação que está ocorrendo, mas que é o que se pode fazer nesse período, mas que daqui a algum tempo, isso vai passar, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias, e você disse muito bem, eu até achei muito interessante a sua fala, porque vai de encontro ao que eu penso, né? Que daqui a algum tempo a gente pode rever e revisionar novamente esses alimentos. E nessa revisão pode ocorrer, inclusive, um acréscimo. Com certeza, com certeza. O bom, como eu falei, o bom seria que tudo isso fosse conversado, né? E que o advogado de um lado e o advogado do outro pudesse ser. Já estamos recuperando o nosso contato com a doutora Fernanda. Já vamos dar continuidade. Voltou? Opa, voltou. Que doutora, bom. Exatamente. Seja bem-vinda novamente. Foi uma queda via internet. Eu acho que nesse momento todos estão usando muito. Exatamente. Mas pode continuar. Foi isso. Pouco tempo. Foram alguns, eu acho uns 30 segundos ali. Mas vamos lá, retomando. Aquilo que eu falava antes, da importância, então, de que os advogados conversem, né? Para que a gente não leve isso até o judiciário. Eu falo para os meus alunos, nós temos uma função social nisso também, né? De auxiliar com que nós não tragamos ao judiciário aquilo que pode ser resolvido fora. Que às vezes uma ligação de um advogado para o outro e tentar mediar entre as partes, nós consigamos fazer um acordo para não ficar litigando, né? Então, eu entendo, Fernanda, entendo que é uma função social nossa como juristas, como advogados, tentar resolver isso e tentar afastar ao máximo do judiciário questões que podem ser facilmente resolvidas, às vezes nem tão facilmente assim, mas vai a nossa argumentação de advogados aqui para tentar chegar na resolução do conflito, né? E principalmente num momento tão delicado como esse, que eu falo em todas as situações, ação de família, conflitos familiares já é muito difícil. Numa situação dessa, não tem escape ileso, né? Todo mundo vai se machucar. Falando como a Marília Mendonça, né? A Marília Mendonça fala que todo mundo vai sofrer junto ali. Então, todo mundo sofre junto, né? Então, melhor que a gente tente resolver isso fora do judiciário, não é? Então, doutor, eu acho que isso era o que eu tinha para falar com vocês rapidamente, né? Fazer alguns breves apontamentos ali do que eu penso hoje sobre algumas questões do direito de família. Com certeza, teremos outras oportunidades para conversarmos um pouco mais sobre os temas de processo e os temas de direito de família. Bom, doutora, eu quero te agradecer mais uma vez em nome da ESA pela sua brilhante exposição, acho que foi muito bom. Agradecer as pessoas que participaram, mandaram mensagens, né, e estiveram conosco até agora. E como para fechar, eu queria ouvir de você, que você fizesse um fechamento aí, antes da gente encerrar, que você pensa em relação à pandemia, a influência da pandemia nas relações que estão ocorrendo agora, que de alguma forma, algumas são conflituosas e outras ao contrário, né? Muitas relações que não eram boas se tornaram uma relação muito amistosa. Então, se por um lado surgiram muitos problemas com a pandemia em relação a alimentos, em relação à dissolução de sociedade conjugal, mas por outro lado também teve
essa natureza afetiva que as pessoas se encontraram, essa relação entre pais e filhos, entre marido e mulher. Como que você vê, num todo, essa situação e nesse momento que eu diria que é uma excepcionalidade, né? Um momento de exceção que o país vive, o mundo vive, e a influência da tecnologia na família e especificamente no período de pandemia. Vamos lá. Eu vou começar falando Fernanda pessoa e não Fernanda jurista. Eu acho que esse é alguns momentos na nossa vida, nós somos lapidados, né? A gente passa por algumas situações um pouquinho críticas que a gente acaba saindo melhor dela. Pelo menos a gente espera que saia melhor. E eu acho que esse é um momento de lapidação, né? Eu acho que é um momento de reestruturação de caráter, de reestruturação de personalidade, porque todos nós estamos passando por uma situação surreal, né? Algo que eu nunca imaginei. Sair na rua, né? Ir ao supermercado, todo mundo de máscara, né? As pessoas sem se tocar, eu de luvas, com medo de onde vai tocar, onde vai pisar. Então, é um momento que nós estamos sofrendo essa mudança. E tem situações, né, que a gente pode pegar um limão e fazer uma limonada, né? Tem momentos de dificuldade como esse que nós podemos realmente passar mais tempo com a família, que antes a gente não passava tanto, né, pela correria. Então, muitas relações, assim como muitas sofreram um desgaste nesse período, muitas foram reestruturadas, né? Tiveram um momento que às vezes pais e filhos, momentos que não tiveram cônjuges, que não tinham um momento de tanta união, as refeições que muitas vezes eram sempre feitas, cada um num lugar, em restaurante, não se comia em casa. Hoje as pessoas sentam na mesa mais para comer, as pessoas fazem mais as suas comidas. Então, eu acho que é a perspectiva de pegar um limão e fazer uma limonada. Então, se a pandemia, por um lado, trouxe alguns prejuízos na questão do direito de família, dependendo do bom senso e dependendo do aspecto que nós vamos, né, do ponto de vista que nós vamos analisar, muitas vezes isso pode ser uma reestruturação do núcleo familiar. Então, eu, Fernanda, creio que realmente nós tivemos esses dois pontos, e que são pontos, né, totalmente contraditórios. De um lado, nós tivemos grandes crises, de outro, nós tivemos a oportunidade de melhorar. Melhorar como pessoa, melhorar como pais, melhorar como cônjuges, né, melhorar como família, melhorar como amigos. Nós temos um grupo de amigos da cidade que nós, todos da área do direito, que nós bebemos vinho juntos sempre. E agora, no tempo de pandemia, a gente não pode se reunir. O que a gente faz? A gente se reúne para beber vinho. Cada um na sua casa com o computador aberto e a gente fica lá horas dando risada, bebendo nosso vinho para a manutenção desse elo, né? Nós temos que manter isso de alguma forma. Então, eu acho que de alguma forma também serviu para uma reestruturação, né? Aquela sociedade que nós tínhamos antes da pandemia, com certeza ela não voltará. Ela voltará diferente, de alguma forma. Em alguns momentos pior, em outros melhor. Mas que vai ser diferente, doutora. Eu acho, essa é a minha visão de como isso vai afetar a gente daqui para frente. Espero que nós sairemos, né, vamos sair esperançoso, né, que vamos sair melhor do que vivemos esse período tão difícil, imagino que é para todos, né, que é de ficar confinado. Porém, a gente também vai aprender algumas lições e essas lições serão duradouras. Mais uma vez, eu quero, de forma muito carinhosa, agradecê-la por ter aceito, em nome do Dr. Rafael Lara Martins, em nome da ESA Goiás, agradecer muito pela sua brilhante exposição. Nós
ficamos enriquecidos. Nesse momento, nós estamos mais melhores financeiramente, mas aqui, nesse caso, melhores de conhecimento, né? E é um lema que a ESA Goiás tem adotado aqui nos últimos anos, principalmente nessa última gestão, é que o futuro já chegou. E o futuro é esse, né? Essa busca, né? Pelo conhecimento, mesmo você estando em Santa Catarina, a bela Santa Catarina, cidade, um estado maravilhoso, a gente pôde crescer e ampliar nossos conhecimentos. Então, muito obrigado e, com certeza, a ESA Goiás vai te esperar aqui no momento posterior, após esse período que nós estamos vivendo, em uma palestra, em um curso, ou até mesmo um congresso de Direito de Família. Então, uma boa tarde, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Muito obrigada. Obrigado a todos os nossos também participantes que participaram da nossa live, né? Eu agradeço de coração a todos.